Muito bem, de volta com o Gazeta Entrevista, programa ao vivo hoje, começando aqui a sequência de entrevistas com os candidatos majoritários. E hoje nós recebemos aqui a candidata ao Senado, Maria Peregrina, pelo partido Avante. Tem aqui perguntas de telespectadores e a gente vai começar a colocar, ainda pegando o gancho da educação, candidata, a Maria das Graças é psicóloga e ela pergunta o seguinte: gostaria de saber o que a senhora acha de um projeto para colocar psicólogos nas escolas. Ampliando mais a questão, aquilo que eu falei, né, das responsabilidades do professor. Quer dizer, as pessoas atribuem agora à escola uma série de questões relacionadas à educação familiar, valores morais. Agora, a sugestão da Maria das Graças, colocar psicólogo nas escolas. Seria uma saída? Isso acrescentaria alguma coisa? O que a senhora pensa? Maria das Graças, eu quero dizer para você o seguinte: a questão de colocar um psicólogo dentro da escola não é de hoje que a gente cobra isso. Muito antes de eu me aposentar, a gente já vinha colocando que o governo do estado tem que fazer concurso para psicólogos e para psicopedagogos, para acompanhar as crianças que não têm condições de ficar as 4 horas dentro da sala de aula, para auxiliar os professores. Então, é pertinente a sua pergunta e é uma bandeira que eu defendo e vou defender sempre. A outra questão que eu digo sempre: nós precisamos entender que ficar dentro de uma sala de aula, das 7 da manhã até às 11, com intervalo de 15 minutos apenas, entendeu? Com 25, 35 até 40 crianças, é muito cansativo. Então, precisa-se, sim, de um auxiliar. E o psicólogo, com certeza, seria... Como é que uma senadora pode mudar isso? O que a senhora no Senado... De que forma que a senhora pode contribuir? Eu gostaria de dizer o seguinte: batendo na porta dos ministérios, do ministro da Educação e elaborando as leis e projetos para que isso possa ser efetivado. A outra coisa é tentar juntar a bancada, certo? E fazer um projeto de lei que autorize o Estado a fazer vamos dizer assim, um concurso para psicólogos. A senhora sabe que o governo do estado do Acre criou um programa de erradicação do analfabetismo. Sim. A senhora considera esse o principal gargalo da nossa educação? Não, eu não considero, porque se você pegar a educação do Acre hoje, a nível de Brasil, nós estamos em 2º lugar a nível de analfabetismo. Então, não foi atingido a meta do analfabetismo. Nós temos hoje no Acre, mais de 3, 4 mil crianças fora de sala de aula. Então, o Acre ainda não atingiu a sua meta. O que a senhora tem feito como militante do partido Avante, como candidata ao Senado, para repercutir essa sua ideia, de dizer para o governo do Estado que esse não é o principal problema? Eu não sou uma política profissional, certo? Eu estou entrando na política agora. Não de imediato, a gente já vem fazendo um trabalho, eu já fui candidata à presidência do Sinteac, exatamente porque eu acredito que determinadas questões não eram tratadas de forma, vamos dizer, para auxiliar a educação. Eu não sou uma mulher de dizer assim, eu vou pegar carona no projeto de alguém. Eu sempre, quando eu vejo que uma coisa está errada, eu vou lá e tento também me posicionar a favor do que eu acho que está errado. A questão da educação, eu sempre achei que nós tínhamos sim que fazer um trabalho direcionado ao trabalhador da educação, ao professor, aquela pessoa que está diretamente ligado à criança dentro da sala de aula. Hoje, um projeto para que tenha-se, vamos dizer, um psicólogo dentro da sala de aula, envolve-se bastante gente, inclusive a bancada federal. Candidato, aí falando no que a senhora afirmou, que não é uma política profissional, e pegando também o contexto da educação, quando um candidato diz que não é um político profissional, quando ele vem disputar por um pequeno partido, tem muito eleitor que costuma não o levar a sério, né? Isso a senhora sabe, deve estar sentindo isso na prática. Não é também uma falta de educação da própria sociedade que não enxerga o verdadeiro valor do candidato? Às vezes até se vende por um trocado, por um favor, e acaba votando em candidatos que não merecem esse voto e reproduzem esse modelo de atraso que a gente vive há décadas. Como é que a senhora vê esse desafio? Ô, Rogério, eu vejo da seguinte forma: voto não tem preço, tem consequências. Tá? Às vezes, trocar um voto por R$50 pode resolver o teu problema imediato, mas vai te gerar uma consequências de 4,
no caso do governo do Estado, e 8 anos para o Senado da República, certo? Quando eu digo que eu não sou política profissional, é porque eu não tenho mandato. E nunca usei do meu papel de professora com cargos políticos. Eu sempre trabalhei dentro da sala de aula. A minha vida toda foi como docente, dentro de sala de aula. Então, voto não tem preço, tem consequência. Eu posso, sim, ser uma política nata, novata, mas eu tenho os meus princípios morais, eu tenho, vamos dizer assim, valores com relação à política, que a gente vai tentar trabalhar isso ao longo da nossa carreira, se a população acreana assim o desejar. Nós temos que entender que hoje nós não estamos pedindo voto, nós estamos tentando conquistar voto. E fica para a população fazer essa leitura da atual conjuntura política. Nós precisamos que o eleitor tenha consciência do papel dele na sociedade. Hoje, o voto é teu, tu troca na hora que tu quer, o político que está lá. Se não fez um bom trabalho em 8 anos, por que quer se reeleger? Se você passou 8 anos dentro do Senado e não trabalhou o suficiente, por que tu quer se reeleger? Vamos dar oportunidade. Eu sou contra a reeleição. Eu acho que tem que ter alternância de poder para que a gente possa saber quais são as ideias de outros candidatos. E é por isso que eu estou me colocando à disposição da população acreana, para que eles vejam se eu tenho ou não condições de ser senadora. E como é que seu partido chegou ao seu nome? Houve alguma disputa interna? Houve só uma indicação? Aceitou na hora? Como é que foi? Angélica, na realidade, Peregrino estava em casa tranquilamente, só cuidando dos netos, fazendo uma agenda para viajar. O então candidato era Sanderson Moura, advogado, criminalista, todo mundo conhece. Por uma questão que não me foi passada, né, o Sanderson preferiu migrar para o PRTB. Como também não me disseram nada sobre o assunto, né, quando eu recebi o convite, o Sanderson já estava no PRTB, já candidato, dando entrevistas, né, como pré-candidato. E o Avante estava com essa lacuna. Então, me ligaram, perguntaram se eu não queria ir lá conversar. Eu fui, sentei com o Dimas, sentei com o David, e a gente chegou a uma conclusão de que nós poderíamos sim. Não pelo fato de estar a lacuna, mas pelo fato de nós, como profissional da educação, podermos contribuir com a política local e com a política nacional. Então, hoje, eu, de certa forma, até agradeço ao meu colega Sanderson Moura, né, que deixou esse espaço para mim, e quero dizer à população acreana, não pelo fato de ser mulher, certo? Mas pelo fato de querer trabalhar e mostrar que nós, mesmo sendo de um partido pequeno, temos sim condições de fazer grandes projetos e trazer e contribuir com a política, não só local, mas também nacional. A senhora já foi filiada ao PSOL? Aqui outro assunto, Sim, então. sim, eu fui filiada ao PSOL, inclusive eu fui candidata a prefeita de Rio Branco pelo PSOL. Eu lembro, eu até entrevistei a senhora aqui. Isso. Mas vamos trazer perguntas dos telespectadores, Pode porque mandar. tem um assunto que está represado aqui, que é uma preocupação de muita gente. Eu vejo isso pelo número de perguntas relacionadas, e eu vou resumir todas em uma pergunta só, do Jorge, lá de Cruzeiro do Sul. Quero agradecer a audiência de Cruzeiro do Sul, de todo o interior do estado. O Jorge pergunta o seguinte, minha pergunta à candidata é, se caso ganhe a eleição, o que vai fazer para tirar o Acre dessa violência generalizada? Meu amigo, Jorge, né? Jorge, obrigado Jorge. pela pergunta. Cruzeiro do Sul é uma cidade carinhosa, né? Muito hospitaleira. Deixa eu te dizer uma coisa. A questão da violência do Acre, ela não começou agora. Já vem há dias, há anos, né, que a gente vem vendo isso aí. Uma coisa que nós precisamos entender é que nós precisamos deixar de construir presídios e construir escolas. Nós precisamos trocar uma faca por uma caneta e levar a educação ao ápice vamos dizer assim, do conhecimento. Eu digo com toda sinceridade, nós precisamos arregaçar as mangas e bater nas portas, entendeu, dos ministérios e dizer, estamos precisando de ajuda. As nossas crianças, os nossos adolescentes estão indo por um caminho que não está certo. E nós estamos vendo os nossos jovens morrer sem solução. E o Acre está banhado em sangue e a gente não sabe o que fazer. Eu sou hoje uma mãe de família igual eu acho que 60 ou
Eu vou dizer assim, 90% das mães de família hoje, quando seus filhos saem de casa para trabalhar ou para ir para a escola, ficam rezando e pedindo a Deus que eles voltem. E eu lhe digo com toda sinceridade, eu não sei o que fazer, mas que eu vou tentar descobrir um meio, isso eu vou, entendeu? Porque nós não temos uma receita pronta hoje para acabar com a violência do Acre, a não ser pedir a Deus que nos dê coragem de enfrentá-la. Mas eu lhe garanto que farei de tudo que estiver ao meu alcance para ajudar o meu Acre O a candidato, sair. a senhora é adepta de fazer mais do mesmo? Quando a senhora fala que não tem uma receita pronta, não usaria nem mais do mesmo? Mais polícia, mais repressão? Candidato, é porque existem situações muito práticas, assim, tudo é correto o raciocínio a respeito da necessidade de se investir em educação, mas há situações que são urgentes. E eu acho que a pergunta do Jorge, ali do telespectador de Cruzeiro do Sul, está nesse sentido, né? Na urgência, quais medidas a senhora, como senadora, poderia formular? Vai ficar para o próximo bloco a resposta, tá? Que o nosso tempo estourou. Então a gente tem que respeitar aqui que é regra, tempo igual para todos os candidatos. Voltamos daqui a pouco, é só um instante, fica por aí.